Os protagonistas são personagens muito importantes para qualquer mídia, seja elas um filme, um quadrinho, um jogo, um desenho e etc. Um bom protagonista tem seus defeitos, seu objetivo, seus conflitos e, claro, o seu desenvolvimento. Mas nem todo protagonista é perfeito, e tem algumas obras que fazem eles serem bem detestáveis. E é sobre isso do que eu vou falar nesse vídeo, sobre esses 4 cavaleiros do apocalipse de protagonistas que eu odeio. Então deixa seu like, se inscreve no canal. Eu sou o Vicente e lembre-se, é apenas a minha opinião. A cera é quase tão quente quanto a pele. Até o cheiro é igual ao dele. Pois é, eu vou falar da Marinette / Ladybug de Miraculous. Nesse ano eu reassisti a série e eu não lembrava que eu tinha tantos problemas com essa personagem. Para começar, a Marinette tem um problema de Mary Sue. Mary Sue é um termo dado a personagens, principalmente os protagonistas, que têm a síndrome da perfeição, de serem super competentes e de nunca terem falhas ou consequências. E a Marinette meio que se encaixa nisso. Eu não vou mentir, ela comete falhas, acaba sofrendo as consequências de seus erros, mas parece que não tem um peso narrativo para personagem. E quando sofre a consequência dos seus erros, parece meio raso. Além da Marinette ser conhecida por ser perfeita em tudo que faz, além disso, a Ladybug sabe bem mais dos Miraculous, onde a Ladybug sabe de muito mais coisas do que o Cat Noir, o seu parceiro. E os dois têm que trabalhar em grupo, porque os dois são parceiros, heróis de Paris, né? Outra coisa que eu não gosto, não só nessa personagem como no desenho em si, é a romantização de Stalker. E a Marinette é basicamente uma Stalker, uma perseguidora pelo Adrien / Cat Noir, que é sua paixão, né? Onde ela faz cada coisa na série que chega até ser criminoso. Como, por exemplo, dela saber toda a agenda do Adrien, ela já ter invadido a casa dele como Marinette ou como Ladybug, dela já ter roubado o celular dele, e a lista continua, cara. Além de ter gerado alguns momentos bem cringe, bem vergonha alheia, como naquela cena do avião do especial de Nova York, ou da infame cena da estátua de cera. Aquilo já é demais pra mim. E pra piorar, esse comportamento stalker da Marinette ainda foi explicado em um episódio. E esse comportamento era tratado como uma piada. No episódio Zombaria da 5ª temporada foi revelado que a Marinette tem um transtorno de estresse pós-traumático, onde ela gostava de um garoto chamado Kim, mas por influência da Chloe acabou gerando uma pegadinha entre ele e a Marinette, que fez a Marinette ficar traumatizada e só querer namorar um garoto quando ela souber de tudo sobre ele. Mas isso seria o mesmo de dizer a uma pessoa cadeirante que só porque ela é cadeirante que ela pode fazer crimes. E pra finalizar, tem uns momentos onde a Marinette é babaca e egoísta por causa do Adrien, a maioria das vezes. Como por exemplo no episódio Icariose, onde a Marinette e a Kyoko estão jogando um jogo de amizade. Mas a Marinette quer que ambas as duas percam de propósito, porque ela não quer que a Kyoko fique perto do Adrien, sendo que a Kyoko só queria apenas uma amiga. Ou no episódio Sublimação, onde a Marinette acaba descobrindo que o Adrien está de amizade com uma garota chamada Sublime. E a Marinette quer fazer amizade com a Sublime só porque ela é amiga do Adrien. E de umas formas bem questionáveis para chamar atenção para ela, acabando como Ladybug quebrando a prótese da Sublime, que é uma personagem PCD que tem umas pernas amputadas, tendo pernas robóticas. No, you're not cool. How about now, Benson? No fandom de Apenas um Show, era discutido quem era o pior dos protagonistas, entre Mordecai e Rigby. Mas pra mim, enquanto o Rigby tinha um desenvolvimento e amadurecimento bem legal durante a série, o Mordecai
meio que só regredia a cada temporada, como as suas babaquices e seu egoísmo. Tipo em um episódio onde ele literalmente acabou matando seu melhor amigo por causa de uma mulher que ele gostava. Pois é. E falando em mulher, outra coisa que é um saco nesse personagem é o seu triângulo amoroso com a Margaret, a CJ e seu relacionamento de amizade com o Rigby. A sua relação com o Rigby é meio conturbada, tem seus altos e baixos, mas tem uns baixos que parece que essa relação é tóxica de amizade. E é impressionante que ainda tenha durado. E com o seu relacionamento com a CJ, que apesar de ser um relacionamento saudável, Mordecai só namorou com ela para tentar esquecer a Margaret, o que não aconteceu. E acabou que só magoou a coitada da CJ. E seu relacionamento com a Margaret era até de boa, só que ele é meio estragado por causa das gadices do Mordecai. E falando em gadice, esse é um dos personagens mais gados da ficção que eu já vi. É sério, onde todas as coisas que ele faz na série, quase todas no caso, é pela Margaret. Tipo em um especial de Natal da série, onde o Mordecai acaba beijando a Margaret na frente da CJ. E detalhe que eles ainda estavam namorando. Ou no episódio do casamento do Musculoso, onde o Mordecai acaba lendo em público uma declaração da Margaret, no meio da cerimônia do seu amigo e colega de trabalho. E também tem um episódio onde o Mordecai finalmente supera a Margaret. Eles acabam indo numa lavanderia e o Mordecai acaba encontrando o suéter sujo da Margaret que ela esqueceu e acaba dando uma fungada nele. Ele é tipo uma Marinette, só que sem a Mary Sue. Is your baby crying? I'll make them stop. Go to sleep, go to sleep, go sleep little baby. No caso da Charlie de Hazbin Hotel, é um pouco mais simples de falar pra mim, porque ela tem dois problemas. O primeiro é o exagero da sua personalidade, ou melhor dizendo, flanderização. Nossa, que dramatização que eu fiz agora só pra falar essa palavra. Mas enfim, o que é a flanderização? A flanderização é o processo pelo qual as características essenciais de um personagem fictício são simplificadas e exageradas ao longo de uma obra. Nesse caso, a Charlie não se encaixa tanto assim como flanderização, mas chega perto. Porque no episódio piloto de Hazbin Hotel, a Charlie, desde o início, ela tem uma personalidade alegre, ingênua, extrovertida e otimista. Mas que apesar de tudo, ela sabia pensar e raciocinar quando as coisas não estavam tão boas assim. Mas na série oficial, a Charlie, além de ingênua, é burra. Na primeira temporada dava até pra relevar esse comportamento dela, principalmente a ingenuidade. Tipo no episódio onde ela foi falar com o Valentino, que é o chefe do Angel Dust, do seu amigo, pra ele concordar com a ideia do Angel ficar no hotel, sem saber como o Valentino era. Mas parece que nessa segunda temporada eles levaram isso a outro nível, o que chega ao nosso segundo problema, suas atitudes tolas e babacas. Como em um episódio onde ela chama o Vox, que é um dos principais antagonistas da segunda temporada e um dos que menos estava se importando com a ideia de redenção e que estava difamando a imagem do hotel, e convida ele para provar a ideia de redenção, que é real, ignorando os avisos do Angel Dust e da sua namorada, a Veg, que alertava a Charlie sobre o Vox não ser confiável. E ela, no episódio seguinte, vai ao vivo na TV e chama alguém no hotel para falar sobre a ideia da redenção que é possível e tentar limpar a imagem do hotel. E quem ela chama? A Nift, uma das personagens mais mentalmente instáveis e que é usada puramente para alívio cômico.
ou em um episódio onde ela concorda com a ideia do pessoal do paraíso se desculpar com o inferno por séculos de extermínio contra os pecadores com cestinhas de presente. Os caras tinham uma ideia de desculpar os pecadores por séculos de genocídio com cestinhas de presente e ela aceitou. E também, nem todos os pecadores do inferno são inocentes. E no final de tudo isso, e da imagem do hotel ter sido manchada, ela acaba brigando e culpando seu pai, o Lúcifer, e a Veg por tudo isso acontecer, sendo que a culpa nem foi deles, e o Lúcifer estava até ajudando a Charlie a enfrentar o Vox, mesmo que tenha dado errado, e a Veg estava tentando abrir os olhos da Charlie. E a culpa foi da própria Charlie, foi a vilã da própria história. A Veg merecia alguém bem melhor, na minha opinião. E no último tópico, eu ia falar de uma certa personagem de um certo desenho. Mas como faz tempo que eu não assisto esse tal desenho, não serei eu que vou falar dessa personagem. Então, alguém vai falar dela aqui. Pois é, esse canal mal tem mais de um vídeo e já tem collab. Mas enfim, chega mais, Gabriel Dipper. Espera, por quê? Só porque a gente terminou? Todo mundo termina, é isso que os jovens fazem. Os jovens são burros. Oi gente, aqui quem fala é o Gabriel Valverde, ou Gabriel Dipper, que é o nome do meu canal. Eu sou um youtuber do gênero Tom Vlog, onde eu conto essas minhas histórias em animação. E hoje, a convite do Vicente, eu vou falar sobre o porquê eu odeio a Star Butterfly de Star vs Forças do Mal. E meus amigos, eu tenho muita coisa a dizer sobre a princesa de Milne. Primeiro ponto, a sua personalidade não consistente. Na primeira temporada, a Star tem uma personalidade bem alegre, extravagante e otimista, tipo a Mabel de Gravity Falls. Após os eventos do final da primeira temporada, em sua segunda season, a Star dá uma amadurecida, já que a Star passou por bastante coisa nesse tempo. Mas na terceira e quarta temporada, fica uma mistura entre a Star da primeira temporada com a da segunda, ou seja, às vezes ela é mais animada e outras vezes mais séria. Aí como fica nessa troca de personalidade, isso deixa ela totalmente inconsistente, já que você não sabe qual a personalidade de fato da personagem. Segundo ponto, ela é uma péssima namorada. Quem assistiu a série do início ao fim sabe muito bem que o Tom não é Frank ele, mas ao longo do desenho ele muda, se tornando um personagem mais gentil e legal. Tudo isso por causa da Star. Não é à toa que na terceira temporada eles voltaram a namorar. Porém, a Star é uma pessoa péssima, por conta que ela implica com ele toda hora. Quando o Tom tentou ser romântico beijando a Star, ela soprou a boca dele. E como os dois são um casal, então você pensa que eles passam bastante tempo juntos, certo? Bom, você não está errado, mas por algum motivo isso não acontece. A Star passa mais tempo com o Marco, o seu melhor amigo, e depois se torna o seu futuro namorado e vai lá pro final da série do que o seu próprio namorado na época. E no episódio, quando o Tom diz pra Star que ele sabe sobre o beijo dela com o Marco do episódio da cabine, a Star fica irritada com o Tom sem motivo nenhum. Sério, isso é simplesmente ridículo. Tipo, por que ela ficou tão irritada com isso? Tecnicamente, quem era pra ficar irritada era o Tom, né? Ora, hein? Outra coisa que me dá raiva na Star é algumas atitudes banais e ridículas dela. Tipo, lá pro final da série tá tendo uma baita guerra em Milne, tá tudo sendo destruído pela vilã lá. A mãe da Star não sabia o que fazer. A Eclipse também, se eu não me engano, ela tava sem poderes, eu acho, não faz tempo que eu não assisto a série. E a Star, a princesa de Milne, uma das pessoas com poderes e cabeça naquele momento, decide largar tudo e passar um tempo a sós com o Marco. Você tá de sacanagem, Darren Nefcy? Por que vocês fizeram isso? Ah, e também não posso esquecer que no último episódio do desenho, a Star, que é a pessoa que mais defendeu a magia ao longo da série inteira, simplesmente do nada, ela decide destruir tudo e eliminar a magia inteira de uma vez. Assim fazendo um verdadeiro genocídio em massa. Enfim, acho que eu consegui deixar claro o suficiente de porque eu odeio tanto a Star Butterfly de Star vs Forças do Mal. Bom, e é isso. Mais uma vez eu agradeço ao Vicente por ter me chamado para participar do vídeo. E dê uma checada no meu canal também. Mas provavelmente você pode gostar bastante. Então é isso e tchau. Muito obrigado, Gabriel Dipper. Inclusive, se vocês acharem
que a edição mudou, é porque essa parte o Gabriel Japer editou. Mas enfim, é isso. A moral dessa história: não faça protagonistas detestáveis. E assim eu termino esse primeiro vídeo do canal. Eu vou começar a fazer conteúdo de cultura geek, cultura pop, e que provavelmente vai lançar cada vídeo a cada eclipse solar ou lunar. Se você discorda ou concorda com a nossa opinião desse vídeo, deixe aqui nos comentários. Se quiserem, me sigam no Instagram, o link vai estar na descrição, eu posto algumas artes por lá. Eu sou Vicente e até o próximo vídeo.